Escolher a nossa especialidade para fazer residência médica pode ser algo muito angustiante, algo que gera muita dúvida no estudante de medicina. Então o intuito desse vídeo aqui é justamente a gente desmistificar e eu te mostrar como que eu tomei essa decisão. Eu sempre fui um cara que gostou muito de estudar medicina como um todo, então esse momento para mim foi de extrema dificuldade. Então nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês o método que eu utilizei para fazer a minha escolha de especialidade para residência médica e espero que isso de alguma forma ajude algum de vocês aí que também está com bastante dúvida nesse assunto. Beleza? Roda a vinheta e a gente já começa. Valeu! Então, pessoal, sem mais delongas, a gente já vai começar, mas antes só vou pedir para vocês o seguinte, ó, nosso primeiro vídeo com o estúdio oficial do Synapse, palminhas. Então, já deixa o teu like aqui, se tu ainda não é inscrito no nosso canal, te inscreve, porque tenho certeza que tem muito conteúdo aqui que pode ser útil para ti. Compartilha esse conteúdo com outras pessoas aí do teu ciclo de amizades, mas também de inimizades, beleza? E se ao final desse vídeo tu achar que é um conteúdo relevante, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Não deixa de ativar as notificações aqui para o YouTube sempre te lembrar quando sair vídeo nosso aqui no canal. Show? Então vamos lá. Qual que é a primeira pergunta que eu acho que todo mundo que está buscando escolher uma especialidade deve se fazer? Beleza? A pergunta é a seguinte: qual que é a tua relação com o bloco cirúrgico? Por quê? Porque se tu tiver a intenção de passar a maior parte da tua rotina dentro de um bloco cirúrgico, bom, tu já vai fazer na largada uma subdivisão para especialidades cirúrgicas, né? Então isso aqui a gente vai estar falando basicamente de acesso direto, tá, galera? Então a gente vai falar de cirurgia geral, cirurgia cardiovascular, neurocirurgia, anestésio, ortopedia. Beleza, mas eu não sou aquele cara que quero passar todo o meu dia no bloco, mas eu gostaria de passar parte do meu dia no bloco também. Bom, então nesse caso, tu vai escolher alguma das especialidades mistas, ou pelo menos tu vai te guiar em direção a alguma dessas especialidades. Otorrino, oftalmo, gineco-obstetrícia. Agora, se tu não quer de jeito nenhum pisar no bloco cirúrgico, bom, daí tu tem que ir para alguma especialidade clínica. Aí a gente vai abrir o nosso leque para as especialidades clínicas, beleza, pessoal? Então aqui eu citei algumas de acesso direto: clínica médica, infectologia, neurologia, dermato, medicina de emergência, medicina intensiva, patologia, medicina da família, medicina do trabalho, medicina esportiva, radiologia, pediatria e psiquiatria. Beleza, pessoal? Então essa é a nossa primeira divisão, com base na nossa relação com o bloco cirúrgico, certo? Beleza, então tu já escolheu um desses três grandes grupos, agora tá na hora de a gente diversificar dentro de cada um desses grupos. Bom, beleza, agora onde que eu quero trabalhar? Dentro de um desses três grupos, tu vai basicamente dividir entre ambulatório / consultório, né? Ou hospital. Então, pegando dentro das especialidades clínicas, para a gente dar um exemplo, né? Especialidades que tu vai ter um componente mais de ambulatório e de consultório. Bom, tu vai ter dermatologia, psiquiatria, medicina do trabalho e medicina esportiva, por exemplo. Tá, Germano, mas na verdade eu não quero consulta ambulatorial, eu quero trabalhar dentro do hospital. Bom, então tu vai buscar uma das especialidades clínicas que passa a maior parte do tempo dentro de um hospital. Aqui eu citei algumas: emergência, medicina intensiva, patologia e radiologia, certo? Claro que tu vai acabar podendo em algumas dessas trabalhar um pouco em consultório, um pouco em ambulatório, mas aqui a gente está falando da maior parte do tempo, né, da predominância. E tem também aquelas que tu pode trabalhar um pouco em cada um pouco em ambulatório e consultório e um pouco dentro do hospital. Então aqui, pediatria, clínica médica, infecto e neurologia. Certo? Então a gente já fez nossa primeira subdivisão nos três braços, de acordo com nossa relação com o bloco cirúrgico. A gente já fez uma outra subdivisão pensando, né, entre trabalhar mais no hospital ou mais em um consultório. E agora a gente vai para a nossa terceira pergunta, que é a definitiva, certo? Que é: qual é o perfil de paciente que tu quer atender? Isso é muito importante e a gente não é ensinado na faculdade a valorizar o tipo de paciente que a gente quer atender. Às vezes a gente é ensinado na faculdade que a gente tem que atender o paciente que vier,
né? Isso não é uma verdade, a gente pode e deve, inclusive, escolher o tipo de perfil de paciente que a gente gosta de atender, afinal, aquele tipo de paciente que a gente mais gosta de atender vai ser aquele que a gente vai conseguir atender melhor. E não tem nada de errado em tu ter alguma preferência em relação a um perfil de paciente ou outro, certo? Até porque se eu, Germano, tenho preferência por um perfil tipo A e tu por um tipo B, os dois perfis vão ser bem atendidos por pessoas que gostam daquele perfil de paciente. Eu acho que acontece muito frequentemente de dar esses desencontros entre paciente e profissional médico, justamente porque o profissional espera uma coisa do seu paciente e o paciente espera uma coisa do seu profissional, coisas diferentes, certo? Então aqui tu vai fazer 3 perguntas em relação ao tipo de paciente que tu quer atender. A primeira delas é, evidentemente, se tu quer atender uma criança ou um adulto, certo? Então ou tu vai para as especialidades mais pediátricas ou tu vai para as especialidades mais clínicas, né? Gravidade, aqui é um ponto-chave, tá, pessoal? Tu quer atender um paciente mais estável, que tu consiga ter um controle maior, ou tu quer atender um paciente mais instável? Na verdade, a pergunta aqui mais importante é: tu estás disposto a atender um paciente instável, com uma relação de maior pressão, né, no ambiente médico ali? Então aqui a gente vai dividir basicamente entre especialidades que sejam mais ambulatoriais ou que sejam até mais hospitalocêntricas, mas de pacientes mais controlados, ou tu vai atender emergência intensiva, que tu vai ter que atender e tu vai te acostumar a atender pacientes instáveis, certo? E a terceira pergunta aqui, dentro desse tópico de perfil do paciente, que eu acho que é a mais importante, é a relação que tu vai ter com esse paciente, o tipo de vínculo que tu quer ter. Tu quer tratar um paciente com doença mais crônica, pacientes que tu tem que montar junto com ele um plano terapêutico, ficar acompanhando por mais tempo, por muitas vezes acompanhar mais frequentemente esse paciente, ou tu quer uma consulta mais objetiva, por exemplo, um paciente mais objetivo com queixas mais resolutivas, né? Queixas que tu possa tratar de forma mais objetiva em menos consultas, em menos tempo de tratamento. Bom, então aqui a gente vai dividir no extremo da especialidade com maior vínculo, a gente pode colocar, por exemplo, a psiquiatria, né? Que tu vai ter um acompanhamento, vai conhecer muito bem o teu paciente. E no outro extremo tu vai ter, evidentemente, patologia, que praticamente tu não tem nenhum contato com o paciente. E aí tu vai ter essas especialidades que transitam um pouco mais entre esses polos. Então, pensando na clínica médica, né? Digamos que eu escolhi aqui clínica médica e depois eu vou querer subdividir. Bom, tu tem especialidades que são predominantemente ambulatoriais, que requerem bastante contato com o paciente, né? Então, digamos, uma reumatologia, que tu vai tratar uma doença crônica, uma doença que muitas vezes não tem cura, mas tem controle, né? Tu vai ter que valorizar muito queixas subjetivas. Ou tu tem, por outro lado, uma especialidade como a gastroenterologia, que tu tem queixas mais objetivas, que tu pode tratar aquele paciente e acompanhar. Alguns de vocês agora devem estar pensando, mas a gastro tem paciente com dispepsia funcional. Sim, beleza, mas a gente está falando de novo, né? Da maior prevalência das queixas. Certo, pessoal? Então acho que deu para entender mais ou menos o que a gente está buscando aqui com o perfil do paciente. Então, quando tu terminar essa análise, provavelmente tu vai conseguir enquadrar ali algumas especialidades, talvez 2 ou 3 que se encaixem, né, com essas 3 perguntas. Então, tua relação com o bloco cirúrgico, o tipo de trabalho que tu quer ter, se tu quer trabalhar mais em consultório, ambulatório no hospital, e terceiro, o tipo de perfil de paciente que tu vai querer atender. Beleza? Qual foi a minha escolha? No meu caso, o que eu pensei? Bom, eu quero uma especialidade que não passe no bloco cirúrgico, não é o que eu gosto de fazer. Eu quero uma especialidade que atenda os dois, tanto ambulatório e consultório quanto hospital. E eu quero uma especialidade um pouco mais resolutiva. Então eu acabei optando por fazer clínica médica com o intuito de depois fazer gastroenterologia. Certo, pessoal? Então foi basicamente assim que eu fiz a minha escolha, tá, galera? Eu pensei que eu gostaria de fazer uma especialidade, então, que não passasse tempo no bloco cirúrgico. Então já excluí aí as mistas e as predominantemente cirúrgicas. Eu queria uma especialidade que eu passasse bastante tempo no hospital e também no consultório, então eu queria dividir meu tempo entre esses dois locais, certo? Então eu tirei aquelas especialidades que tu só trabalha dentro de um hospital, como intensiva, como emergência, né? E eu queria atender um perfil de paciente mais objetivo, com queixas mais objetivas, que eu pudesse resolver o problema deles de maneira mais objetiva, e pacientes não tão instáveis, pacientes um pouco mais estáveis, certo? Então por isso eu acabei escolhendo clínica médica, com o intuito de depois fazer
gastroenterologia. Claro que no caminho da nossa formação a gente vai atendendo os dois tipos de pacientes, mas foi basicamente assim que eu tomei a minha decisão. E aqui eu quero deixar bem claro que vocês podem fazer toda essa análise e no final chegar em duas opções, né? Pô, Germano, fiz toda essa minha análise aí, mas eu cheguei, por exemplo, entre medicina intensiva e medicina de emergência. Bom, aí, meu caro ou minha cara, o caminho é o seguinte, tu tem que fazer um estágio optativo, tu tem que vivenciar na prática. Seja por meios formais ou informais, tu tem que descobrir e passar pelo menos parte do teu tempo em um desses dois serviços para ver qual que se adapta melhor, né? Qual que o coração bate mais forte, daí a gente parte mais para aqueles critérios mais subjetivos, né? Mais de emoção mesmo. E lembrar sempre, pessoal, que não tem problema algum começar uma residência e mudar de ideia no meio do caminho, certo? Dificilmente a gente vai conseguir ter plena convicção da especialidade que a gente quer seguir antes de viver na prática mesmo, o que aquela especialidade nos oferece. Certo? Às vezes só durante a residência, às vezes só depois de vários meses passados ali da residência que tu vai ter aquele insight de que, bom, beleza, é isso aqui que eu quero fazer mesmo pra minha vida. Beleza? Então, sem muito estresse em relação a isso, se precisar trocar no meio do caminho, não tem problema, certo? Mas eu acho que com essa análise, com esse método que eu apresentei, a gente consegue tornar isso um pouco mais palpável e pelo menos restringir, fazer vários X aí na lista do que a gente não quer fazer. Certo, pessoal? Esse é o meu recado, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se de fato foi relevante para vocês, não deixem de compartilhar com outras pessoas. A gente se vê na próxima semana com mais conteúdo por aqui. Nos acompanhe no Instagram, @sinapse.em. Valeu e até o próximo vídeo!